Boa tarde, gente. Então, hoje a gente vai falar do Brasil na Guerra Fria. Na última semana, antes do feriado, a gente falou do Mundo em Guerra Fria, que foi aqueles filmezinhos, né, que eu passei, que muito mais agradável do que eu ficar aqui de lero, porque era muita coisa e era mais fácil a gente fazer pelos filmezinhos. Mas hoje não, agora a gente volta para o Brasil. A gente vai ficar no Brasil essa semana, semana que vem e a outra. E a gente mata Brasil. E aí vai ficar faltando pouquinha coisa, que é a década de 90, 2000, 2020, né? Os anos 2000. A gente está quase terminando, tá legal? Então, vamos lá. Como é que está o Brasil no cenário da Guerra Fria, que a gente viu através dos filminhos? O Brasil não está fora desse cenário, e a América, né, América Latina, né, do México para baixo, são zonas de influência norte-americana. Só que em 59, como vocês viram lá no filminho, deu retreta, né? Deu treta porque Cuba, na figura lá do Fidel Castro, com a ajuda do Che Guevara e do irmão dele, do Raul Castro, Cuba fugiu do controle, né, norte-americano, fazendo a sua própria revolução. Então, isso já deixou, né, os americanos de cabelo em pé. Não podia, esse exemplo não podia sobreviver. E nesse contexto, dentro desse espectro político, o Brasil está cumprindo o seu papel de país de capitalismo periférico, que é isso que nós somos, né? Nós somos um país capitalista de capitalismo periférico. Ele está eternamente em desenvolvimento e ele nunca se desenvolve, porque nós temos aqui uma elite que é rendida, vendida, ela lucra muito ao vender as nossas riquezas naturais. E isso não é hoje, não é agora, não é com Bolsonaro. Isso é um traço da nossa história, isso é um traço da nossa colonização. Todas as raríssimas vezes, né, foram três tentativas só de emancipação econômica do Brasil que não deram certo, né? E uma foi com Getúlio, outra foi com Jango e a última foi, né, com o PT, muito do mal feito com Lula, piorou ainda com a Dilma, mas ainda foi uma tentativa de dar uma certa autonomia para o país, e isso desagradou nas nossas elites, né, que são, como o Gessé de Souza fala, né, a elite do atraso, e é uma elite que ela é vendida por natureza, ela tem um horror quando se fala em igualdade social, quando se fala em a isenção social, principalmente de negros e indígenas. Então, esse é o nosso traço, tá? E durante todo esse período, que vai de 45 a 64, nós vamos estar fazendo o papel que tem que ser feito para o capitalismo internacional, para o capitalismo norte-americano, que é ser o país que cede matéria-prima barata e acabou. Então, logo após a deposição de Vargas, né, em 45, com o final da guerra, a gente está no oba-oba da democratização e o Brasil até entra nessa pilha, né? E aí a gente tem as eleições de 45, são realmente eleições democráticas, para todos os partidos, PTB, PDT, UDN, PCdoB, todo mundo concorre às eleições. O Partido Comunista, na figura lá do Júlio Prestes, tem uma votação expressiva, ele é um dos senadores mais bem votados dessa eleição de 45, só que isso vai durar apenas um ano, tá? Logo na sequência, em 47, dentro, né, do contexto da Guerra Fria, que agora está escancarada, né, ficou escancarada a partir da fala lá do presidente norte-americano, né, que a América tem que se, né, unir contra o comunismo. O Brasil está nessa, e em 47 a gente vai ter uma eleição, né? Vamos colocar lá o 46, a gente vai ter uma eleição, vamos colocar lá o Gaspar Dutra, que inicia também um período que vai estar, é um fenômeno da toda a América Latina,
que leva o nome de populismo. E o que é o populismo? O populismo é um esquema político baseado em programas sociais que não visam e jamais vão visar a autonomia das classes mais pobres. Não é esse o papel do populismo. O papel do populismo é manter as classes D e E presas a determinados governos através de planos sociais. E a gente viu isso muito acontecer no próprio governo Lula e Dilma com o Bolsa Família. Não estou falando nada mal do Bolsa Família não, tá? Muito legal que as famílias mais carentes tivessem uma ajuda do governo, afinal de contas, dinheiro público é dinheiro de todos. Mas não adianta você só dar o tal do dinheiro ou criar, como a FAETEC criou, cursos profissionalizantes de péssima qualidade, que não profissionalizavam ninguém, uma enganação, e o cara não consegue ter autonomia profissional, ele não consegue realmente se profissionalizar de verdade, porque tudo que é oferecido para ele é uma grande mentira. Então, o populismo é isso. Ele finge que vai te dando, né? Tanto é que a gente pode perceber que tirou o Brasil do mapa da fome. Pô, saiu a Dilma, um ano depois o Brasil já estava no mapa da fome e agora, passados-se 4 anos, a fome está aí batendo na nossa cara espetacularmente. Então, ela não foi erradicada. Uma coisa para ser erradicada, ela tem que acabar. E para ela acabar, as classes mais baixas têm realmente que ter autonomia. E isso nunca foi dado. Nenhum governo nunca fez isso com as classes populares. Então, dentro desse espectro aí do populismo, a gente vai ter a chegada, né, em 46, a chegada do Eurico Gaspar Dutra, né, ele vem na sequência, o Vargas e depois tem a eleição de 46, o Partido Comunista arrebenta, coisa e tal, e o Eurico Gaspar Dutra, que era um cara extremamente conservador, chega ao poder. Dentro do que ele tem que fazer para agradar norte-americano, ele rompe as relações com a União Soviética, declara o Partido Comunista ilegal, ou seja, os deputados, os senadores eleitos pelo Partido Comunista perdem o mandato, tem que meter o pé, porque era a cadeia na certa, e esse pessoal vai para o campo. O pessoal do Partido Comunista, nessa de fugir, de ser preso, vai para o campo. Proíbe greves e não tem plano algum para o campo, para o trabalhador rural, principalmente aqueles que vivem sob, né, o cabresto dos coronéis. Não pense vocês que os coronéis acabaram, porque não acabaram e não acabou até hoje. Eles só não botam mais arma na cabeça do eleitor para o eleitor votar no fulano, tá? Mas é quase isso. Então, dentro desse contexto, sem nada para o campo e com o Partido Comunista tendo ido, né, se esconder nas áreas rurais do Brasil, nasce uma organização de trabalhadores sem terra, que vai ser a mãe do movimento sem terra, né, que é as Ligas Camponesas, que durante os anos 50, 60 vão realmente tocar uma barulhada no campo, tendo grandes vitórias em Pernambuco e na Bahia, obrigando mesmo o governo a fazer a reforma agrária em determinados locais. Né? E a bandeira da reforma agrária, ela vai estar presente nesse período todo. Bom, 50 novas eleições, né? De 4 anos tem que ter eleição. 50 a 54. Volta o Getúlio com uma campanha muito da barulhenta. O Getúlio volta arrebentando a boca do balão. É o presidente mais bem votado na história do Brasil. O Getúlio retorna com toda aquela capa dele de nacionalista, e agora ele está mais nacionalista ainda, né? Porque ele tomou uma pernada, então quem toma uma pernada normalmente acorda. E aí o Getúlio, nesse período, né, 50 a 52, se descobre os primeiros poços de petróleo no Brasil, e o Getúlio cria, né, o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, que é para
da base de empréstimos para que a nossa indústria aconteça, e toda a campanha do petróleo é nosso, que vai fazer a Petrobras nascer em 1953. Gente, claro que os norte-americanos, é claro que as Shells e as Exxons da vida não gostaram nem um pouco da nacionalização do petróleo e muito menos da criação da Petrobras. Tá? A Petrobras é algo que deveria ter sido destruído, nem deveria ter existido. E ela vem sofrendo ataques e destruição desde sempre. Tá? Então, dentro desse contexto, você vai precisar dos elementos da nossa população aí, da nossa elite, para começar a minar o governo do Vargas. Gente, passando a mão na cabeça do Vargas não, tá? Vargas, para mim, é o cara que matou a Olga Benário e eu não, tá? Por mais bonzinho que depois ele pareça ser, não é o cara. Para mim, ele não é o cara. Agora, a UDN, né, que é um partido, a União Democrática Nacional, um partido de extrema-direita, conservador, cheio de latifundiário lá esquisito, e tem, né, como seu bonequinho marionete o Carlos Lacerda, que é um jornalista de um jornal que não existe mais, mas é um jornal de maior circulação dentro do Rio de Janeiro, que é a Última Hora. Esse cara começa a fazer toda uma campanha difamatória. Olha, gente, se a gente for pegar e colocar pau a pau a campanha difamatória que o Lacerda aprontou com o Vargas e toda a campanha da Lava Jato que o Sérgio Moro, junto com a Globo, aprontaram contra o Lula, contra a Dilma, é basicamente a mesma coisa. Né? E, gente, claro, Getúlio tinha lá as tretas e as mutretas e as corrupções, tinha, como todo mundo tem, como todos os governos têm. Tá? Mas o problema não era a corrupção no governo de Getúlio, o problema era a nacionalização do petróleo, a questão do BNDES, a questão da existência da CSN, da Vale do Rio Doce, tudo isso era muito irritante para a burguesia. Né? E o Getúlio, naquela de pai dos pobres, ele não coibiu as ligas camponesas, muito pelo contrário, é ele que ratifica a reforma agrária na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, em 52. Isso deixa os caras mais araqueados ainda da paciência. E é óbvio que o Lacerda tá todo santo dia, né? Lá na Última Hora, ele não tinha mais o que fazer, só sabia fazer artigo baixando pau no Getúlio, minando Getúlio, difamando Getúlio. E como isso não atingia a população, porque o Getúlio ele tinha muito desse negócio, ele era populista mesmo, o povo amava o Getúlio, então foi arquitetado, né, uma tentativa de assassinato do Lacerda. Hoje a gente sabe que o atentado da Toneleiros foi todo ele forjado, só que deu uma merda aí, porque não era para matar ninguém e acabou que o tiro matou um tenente-coronel do exército que estava no carro com o Lacerda. O Lacerda acabou tomando só um tiro na canela, mas esse cara tomou um tiro no peito e morreu. Aí foi tudo que o Lacerda precisava para cair dentro do Getúlio, uma investigação também bastante fajuta, enfim, todas aquelas tretas que a gente já conhece de Brasil, encurralaram o Getúlio a abdicar do cargo. E aí o Getúlio preferiu se suicidar no dia 24 de agosto de 1954, o tiro foi no Getúlio, né? Mas acertou em cheio a UDN, tanto é que a UDN não consegue mais, nas próximas eleições, ela não vai conseguir emplacar nenhum candidato. O Lacerda, que tinha maior sonho de ser presidente da República, não conseguiu. Depois ele foi apoiar a ditadura militar, depois ele foi jogado fora pela ditadura militar, acabou morrendo esquecido aí num hospital desse da vida, quando a gente chegar lá, a gente até vai conversar mais sobre isso, mas numa situação assim bastante nebulosa, mas em suma, a morte do Getúlio desequilibra toda a estrutura que estava sendo montada de uma tentativa de emancipação econômica do Brasil. Assume por 2 anos, né, interinamente, o Café Filho, que era o vice do Getúlio.
o cara que não queria se aborrecer com nada, então toda vez que o negócio ficava mais nervoso, ele metia um atestado, se internava, e com isso ele empurrou com a barriga até 56, quando finalmente acabou o mandato. Não podia se reeleger. A gente tem essa Constituição de 45, ela não prevê reeleição. Um mandato só, tchau e benção. 56, ainda na esteira do suicídio do Getúlio, ainda na vibe da comoção nacional, chega ao poder Juscelino Kubitschek, que era mineiro, um médico renomado, getulista, esquisito pra caramba. O JK ganha as eleições de lavada, esculacha o UDN de maneira assim imprescindível. E é óbvio que há toda uma pressão para que ele não assuma o governo. Isso também em cima, né, Lacerda lá infernizando no jornal. Só que a gente ainda tem um exército que preste e o general Henrique Lott garante a posse do candidato eleito pela maioria dos votos populares. Então, JK assume o governo do Brasil com o diabo do plano de metas. O que é esse diabo desse plano de metas? Ele divide os setores mais importantes, né, da nossa economia, né, como o setor de energia e transporte, mas desqualifica completamente o campo. Tá? E nisso as ligas camponesas continuam sua briga, continuam todo o seu caminhar pela reforma agrária. Bom, e JK cria Brasília. Agora, o governo JK é permeado pela corrupção. Gente, a criação de Brasília, no centro do nada, no coração de Goiás, foi algo, né, maravilhoso, né? Só que ali se mamou pra caramba. Fato. Né? E o Lacerda no jornal o tempo todo. Bom, a criação de Brasília era importante, tá, gente? Nunca foi, né, estrategicamente lógico ter a capital do país numa cidade litorânea como o Rio de Janeiro, exprimida entre o mar e a montanha. Molinho, facinho de ser invadida em caso de alguma guerra. Então, o legal era realmente levar a capital do país para um local mais seguro, mais longínquo. Porém, a criação de Brasília foi aquilo, né? Bom, 60, acaba o mandato do JK, é hora de novas eleições. E aí, Jânio Quadros, com uma campanha bizarra do varre, vassourinha para varrer a corrupção, o cara é bizarríssimo, o Jânio Quadros ganha as eleições. A UDN não consegue se eleger, se elege um cara totalmente desequilibrado como o Jânio Quadros, mas a UDN não, né? E, mais uma vez, você tem, né, os interesses estrangeiros sendo colocados mais ou menos de lado, porque o Jânio era tão pirado que ele reata os laços com a União Soviética, com a China, e condecora Fidel Castro e Che Guevara, que tinham acabado de promover a Revolução Socialista em Cuba. Ele desagrada completamente os interesses norte-americanos aqui dentro do Brasil, mas ele também gera uma grande inflação e uma desvalorização enorme da nossa moeda. O governo dele foi um caos e só durou 8 meses. No final, né, de 8 meses, o Jânio diz às más línguas que ele estava chapadão de uísque, ele resolveu renunciar para que o povo pedisse que ele voltasse, volta, e ele voltaria nos braços do povo. Só que o povo andou, se lixou para a renúncia dele, e o Jânio acabou, né, morreu em 98, 99, largado, completamente pirado. Bom, com a renúncia do Jânio Quadros, assume o vice dele, que é o João Goulart, que além de ser genro do Vargas, é cunhado do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. E claro que a UDN vai fazer de tudo para que o João Goulart não assuma o poder. De novo, novamente, mais uma vez, o Brizola lá do Rio Grande do Sul, com a ajuda do terceiro exército, banca a posse do João Goulart,
João Goulart ele vai de 61 a 64 muito, muito frágil, né, nas estruturas de governo. Ele não é bem aceito de jeito nenhum pela burguesia, mas ele também não consegue fazer com que a população, o povo em geral, tenha confiança nele. O cara é latifundiário, o cara é rico pra caramba, o cara fica, de 61 a 64, ele fica totalmente em cima do muro, ele não toma as atitudes necessárias para o melhor estar da população. Então ele vai num governo muito frágil, aí tentam jogar um parlamentarismo em cima dele, mas aí não cola, a população vai para a votação lá do sim ou não e manda um não, então continua na mão dele. Só que aí, no início de 64, o João Goulart resolve virar a mesa e virar um presidente pró-povo. E cria as reformas de base, que inclui a nacionalização de empresas estrangeiras, a estatização de banco, reforma agrária, reforma política com a introdução do voto dos analfabetos e dos militares de baixa patente. E tudo isso está completamente fora dos interesses da grande burguesia, que dentro do contexto da Guerra Fria e dos golpes militares, já tinha acontecido o golpe militar na Nicarágua, já tinha acontecido o golpe militar em Honduras, o próximo passo seria um golpe militar no Brasil, porque dentro do aspecto de capitalismo, de um capitalismo... esqueci a palavra, gente. Fugiu a palavra. Né? Esse capitalismo aí, mambembe que a gente tem, era o papel que o Brasil poderia ocupar. Capitalismo periférico. Então, dentro dessa conjuntura de Guerra Fria, dentro do papel que o Brasil tem que exercer, né, na América Latina, em benefício dos Estados Unidos, é dado o golpe militar de 64, no dia 31 de março, com o apoio da CIA. O Brizola queria reagir com o terceiro exército, ele queria peitar. A gente provavelmente teria caído numa guerra civil, como o Vietnã. O João Goulart não quis, né? Ele preferiu seguir para o exílio, aonde ele acabou morrendo. Diz lá que foi de infarto, mas a gente já sabe que teve uma série de falcatruas aí nos medicamentos do Goulart que acabaram gerando, ele já tinha problema mesmo de coração, com um remédio falsificado, ele acabou morrendo mais rápido em 76. Então, a partir de 64, com a ditadura militar, com o golpe militar, a gente vai mergulhar nos próximos 21 anos de governos indiretos, aonde todos os presidentes de 64 a 80 vão ser escolhidos por um colégio militar e todos serão generais, mas esse é papo para a semana que vem. Até lá!